Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou o Alt, eu sou psicanalista aqui em Botucatu, tá? Na cidade de Botucatu, atendo online também, e acho que é isso, né? Coordeno alguns grupos aí de estudo, de leitura, tem a página lá do Contornos que eu também tenho um certo carinho ali, apesar de algumas questões aí que a gente tem com a rede social, né? E eu estou super feliz, tá, Thaís, de estar aqui, achei super legal o convite do Instituto. Estou feliz também de ver bastante gente que eu mais ou menos já sei quem é, algumas pessoas eu ainda não conheço, né? Então fico contente também de vocês estarem aqui. E o convite assim da Thaís ele chegou para mim num susto muito gostoso, assim, né? E a proposta é que o encontro seja nesse mesmo gostoso que o susto, né? Lembrando assim que quando ela veio falar comigo, acho que a gente logo já pensou em alguma coisa. Vamos falar disso, né? Foi uma coisa meio assim, vamos falar de psicanalista enquanto gente, né? Que é uma coisa que não aparece, né? A gente, vocês já perceberam? Né? Não sei se vocês perceberam, assim, imagino que sim, né? Mas o analista enquanto gente não aparece, né? E no setting é bom que ele não apareça mesmo, né? Mas assim, mas fora desse espaço, dessa posição de analista, a gente tem um lugar de importância também, né? A gente precisa realmente aparecer de alguma forma, outra em outro lugar, em outro espaço, né? E daí eu não trouxe nada muito assim fechado, muito preparado, não. Gosto de ser uma conversa. Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente não vai conseguir fugir tanto assim, por exemplo, da gente passar um pouco sobre algumas outras coisas. Então vocês percebem que eu já fui falando algumas coisas aqui, né? Então essa posição, por exemplo, no setting, como que é isso, pensando nesse analista, essa posição de analista, o desejo de analista. Eu acho que a gente vai acabar falando um pouco disso também, né? Eu acho que as redes sociais entram também nesse lugar de gente, né? E eu acho que vou começar falando de um tema um pouco polêmico aí, que foi uma vez, não, eu já falei isso várias vezes, quem é dos grupos sabe, que todo mundo pergunta assim, mas é possível viver só de clínica? Né? E daí todo mundo diz assim, não, é possível sim, né? A gente consegue viver só de clínica. E é claro que eu concordo, né? As pessoas vivem financeiramente com a clínica, né? Espera-se, né? Nem todo mundo, mas espera-se que sim. O certo ideal é que a gente consiga, né? Enquanto psicanalista, entre aspas, proletariado, né? Porque a gente também vende nossa força de trabalho. Então, assim, enquanto esse tipo de psicanalista que pensa nessas questões, o dinheiro, enquanto fora do simbólico, ele também é importante para a gente, né? E nesse sentido, é importante a gente pensar que não, que a gente não vive só da clínica, né? E que isso é muito reducionista, pensar que um analista que está ali, né, é, nessa posição de se desfazer assim enquanto gente, né, para que surja uma outra coisa que a gente chama o nome de sujeito, desse outro aí, para que esse outro surja, o analista precisa se apagar enquanto gente, né? Para que essa posição, esse lugar de suposto saber apareça, para que esse sujeito apareça na transferência, né? Mas não é possível, e eu trago essas notícias difíceis para vocês, né? Não é possível viver só de clínica, gente. Não é. E eu gosto de dizer isso porque a gente precisa transar, a gente precisa viajar, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa sonhar, a gente precisa se apaixonar, a gente precisa de tanta coisa. Né? E a gente se esquece dos nossos precisares, né? Por conta de algo que realmente a gente paga com a língua. Né? Eu estava conversando com a Jéssica, já vou pegar a Jéssica de comadre aqui. Né? Mas assim, a gente estava conversando um tempo atrás e pensando nessa díade, né? Eu acho que nessa tríade, né? Então existe assim, o analista enquanto gente, existe o desejo de analisar, o desejo do analista, e existe a posição, né, de suposto saber do analista. Então, o que eu estou querendo dizer com isso?
Esse analista enquanto G, e daí a gente pode pensar até no quarteto, né? Porque existe o analista proletariado também, que está vendendo o peixe dele ali. Então, nesse sentido desse quarteto, né, que eu estou pensando, quem é que paga com a língua? E por que se paga com a língua? Porque supõe-se, num certo ideal de posição, que esse analista não surja ali, não apareça naquele lugar. Porque não é necessário que a gente apareça ali. Né? Inclusive, se espera que a gente não faça algo com o que a gente pensa a respeito desse analista, analisando, nesse lugar que a gente está ali de ouvinte, vamos dizer assim, né? Ou de leitor, né? Como diz Lacan. Lacan diz que a gente não ouve, né? O analista ele lê o discurso. Assim. Então, o que eu estou querendo dizer? Enquanto gente, naquele momento, por exemplo, vamos supor que você trabalhe 6, 8 horas, 10 horas, às vezes eu já escutei, né? Eu já fiz isso também, escutando pessoas. Vamos pegar pessoas primeiro, porque a gente não sabe, né, o que está vindo enquanto discurso, mas a gente está escutando gente, né, de novo. E daí, nesse período que a gente está fazendo esse tipo de escuta, onde que a gente está? Né? Onde que o analista, enquanto gente, se encontra, né? Se esconde? E eu acho que isso é tão importante da gente pensar, porque é muito provável, é muito simples, né? É muito possível, ainda mais nesse contexto em que a gente pode pensar numa posição social em que o produzir é importante, né? O trabalhar é importante, a coisa assim de fazer algo, isso é importante. Então, a gente sumir ali, olha como a gente paga com a língua, a gente não pode falar do que a gente acha, a gente não pode dizer o que é melhor, o que é pior, a gente não pode supor. Então, assim, é bem angustiante. Vocês já perceberam isso? Que assim, a gente vai indo, né, conforme a coisa e não vai percebendo que sim, pode aparecer muita angústia, assim. E às vezes, o mais interessante pensando nesse lugar de quase que de objeto, né, que a gente pode pensar enquanto objeto, a gente vai ficando ali num certo apagamento, né? E é muito possível que a gente se esconda, a gente acaba não conseguindo fazer outras coisas, né? Que a gente só trabalhe, que a gente só faça essa escuta, que a gente só queira, entre aspas, o só, que a análise aconteça, né? Só almeja quase que num ideal de que a gente consiga ser um certo tipo de analista sem furos, sem buracos, sem nada, né? Só um analista, que é muito triste, né? E daí olha que legal, assim, né? Quanto que é importante a gente poder sair desse lugar. Eu acho que quando vocês estão aqui, né, não sei, né, a expectativa de cada um com relação à conversa que a gente vai ter, mas do quanto que a gente precisa lembrar que a gente não está lá enquanto só analista. A nossa porção de gente está lá, pode estar um pouco mordida enquanto língua, né? A gente está ali mordendo um pouco a língua, tentando não aparecer, mas a nossa barriga ronca, né? A nossa saudade de algumas pessoas pode aparecer, a gente fica apertado para o banheiro, a gente tem fome, né, de outras coisas, né, como diz a música, então a gente não tem fome só de comida, a gente tem, não sei, vontade de ir num show, num barzinho, ver outras gentes, outras pessoas, né? A gente tem essa fome também. E o que que a gente faz com isso? Né? O que que a gente faz com essa porção que a gente possivelmente silencia muito também, né? O bocejo, a Jéssica está falando, o bocejo, né? Aquele escorregão, aquela mexida na cadeira que o analisando olha para trás, assim, né? Falando assim, viu? Não, só para saber que você está aí, né? Tem analista que dorme, né? A gente já falou disso, né, Jéssica, um tempo atrás. Tem analista que dorme, não que a gente, né, esteja crucificando, né? Mas ao mesmo tempo, o que que é isso, né, gente, né? Dormir, né? O que que é isso? Alguma parte dessa pessoa apareceu. E o que, que ela vai fazer com isso também é importante. Né? Bom, então a gente está pensando nisso. Né? Estamos todos juntos que a gente tem esse quarteto. Né? Então,
o analista enquanto gente, o desejo de analista, o analista enquanto proletariado, e esse lugar, né, de suposto saber aí que a gente espera que apareça. E por isso que eu digo que não dá para pensar numa clínica, né, em que a gente sobreviva apenas dela. Só que daí entra um enlace importante, que é o enlace do que é viver. Né? Que eu entro num aspecto bem, esse território meio complicado, porque pensando em significantes ainda também, viver é um tipo determinado de viver para cada vivente. Então não tem como eu dizer para vocês vivam, né? Tipo um coach, né? Vão lá e vivam, façam suas vidas, pulem e voem, né? Não é assim, a gente não é tão assim, a gente não consegue fazer aquilo exatamente que a gente queira. Mas sabe uma coisa bem legal da análise? Que durante a análise é um saco, né? Eu odeio muitas vezes fazer análise, também faço análise. Mas assim, o processo não é tão interessante, mas os efeitos muitas vezes são. Em que, às vezes, alguns tipos de viveres que a gente quer, às vezes a gente consegue sim fazer, né? Depois que a gente consegue se desatar de uma certa gaiola, muitas vezes imaginária que a gente tem ali, algumas repetições que a gente acaba entrando, né? Então, a análise ela possibilita, por exemplo, que a gente consiga viver bem ou viver menos aprisionado, viver menos repetitivo, né? E dependendo do quanto a gente vai vivendo bem, pensando em análise, a gente esquece que a gente também vai ter momentos de viver mal, né? E tudo bem também. É importante que a gente consiga também pensar que acontece, né? O real está aí para todo mundo. Então, assim, ele vai nos atravessar em algum momento em que a gente às vezes não vai conseguir dar conta de simbolizar aquilo, né? E a gente vai viver pontos negativos, pontos ruins também da vida. A análise não vai nos garantir, né, que a gente consiga escapar disso. A análise é menor do que a vida. A gente não consegue pensar que a vida cabe numa análise em específico, mas a análise, a psicanálise cabe na vida. Inclusive, para alerta de todo mundo aí, quem sabe que eu gosto aqui dos alertas, né? Pensando em alerta, a análise não nos salva de viver. Ela não nos deixa livres de um viver. E a gente vai aprendendo, eu não acho que aprender é bem a palavra, mas a gente vai experimentando isso no corpo, na carne, né? Nessa parte que a gente paga para ser analista, inclusive. Quando eu falo da língua, é porque a gente paga com a língua, o silêncio, com o corpo, né? Enquanto analista. Então, eu acho que refletir sobre o que é viver, assim, o que é ser gente e o que é ser gente vivendo é muito importante. É muito importante para quem se arrisca nesse lugar. Tem alguns colegas, daí tem uma divergência enorme, para não dizer tumulto, né? De como que se forma um analista, né? E vocês não estão vendo que eu estou falando um monte de coisa. Se quem quiser levantar a mão, falar alguma coisa, pode falar, tá, gente? Não tem problema. Inclusive, eu até gosto. Mas da formação do analista, existem muitas formas de pensar. Eu, particularmente, gosto ainda, né, sou bem vanguarda, gosto ainda do pensamento desse tripé, né? Pensando nessa cadeira ou nesse banquinho que a gente precisa de estudo, precisa de análise pessoal, precisa de supervisão. Mas não só, a gente tem aí, por exemplo, os cartéis, a gente tem as discussões em grupo, a gente tem muitas coisas dentro desses ícones aí maiores, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, nessa dinâmica da gente pensar nesse tripé, nessa formação, escapa mesmo a questão de que a gente muitas vezes vai idealizar um lugar, né? A gente idealiza como que deve ser o analista, como que ele deve se comportar, o que que ele deve postar, o que que ele não deve postar, o que que ele deve fazer, o que que ele não deve fazer, né? E eu não sei se a gente vai conseguir um dia responder o que é um analista de fato, assim, nessa outra parte, assim. Porque, de novo, a gente precisa separar essa unidade que nos comporta em várias dimensões, de que possivelmente tudo que a gente faz pode ter um efeito, sim, para alguns, ou para um ou para outro, de formas diferentes,
Mas a gente, ao mesmo tempo, precisa se lembrar de que se a gente não conseguir minimamente ter um pouco mais próximo daquilo também que é, de certa maneira, resgat por mais que eu seja lacaniano, resgatando o Winnicott, pensando nessa espontaneidade, a gente precisa também ter essa espontaneidade, né? Esse nosso eu, né? Esse nosso eu também é importante. Então, pensando em formação, a gente precisa pensar muita coisa, assim, o que falta nessas formações mesmo, né? O que a gente consegue pensar a respeito do que se trata mesmo, o além do setting, né? O além da relação analítica, né? Algumas coisas nesse sentido. Alguém comentou alguma coisa aqui, vou ler rapidinho. A Maria Fernanda. Estou com uma questão. Me formei em maio, me oriento pela psicanálise, gosto dos estudos em Lacan, participo de um grupo de estudo por ser gratuito, estou procurando terapia há 6 anos, porém, por me sustentar sozinha e ainda ter poucos pacientes, não tenho condição de fazer supervisão. Me sinto mal com isso, como se estivesse negligenciando minha atuação. Esse tripé manco tem manco tem me pegado muito isso, né? Então, vejam, mas entra um pouco nisso. Existe um preço muito importante aí. Eu não estou dizendo para vocês que a gente precisa, entre aspas, milhões, aí, bancar o próprio desejo, né? Porque as pessoas dizem muito a respeito de bancar o desejo, e eu acho que a gente precisa pensar que bancar o desejo não está necessariamente pensando só no dinheiro. E esse desejo não é um querer. A gente precisa separar. Então, desejo de querer, querer de dinheiro, essas coisas, né? Mas o que eu penso, né? A formação realmente é muito cara, né? Existem suportes gratuitos, existem possibilidades gratuitas ou num valor um pouco menor, existem, né? Mas eu acho que não é sobre isso só, né? Esse discurso neoliberal, né? Que entra no discurso neoliberal quando a gente fala a respeito do banque seu desejo, parece uma coisa um tanto meritocrática, vocês percebem? Entra num lugar assim, não, se você quer, eu lembro muito da Ana Sui dizendo numa aula, ela dizendo assim, não, se você pular de uma casa e querer voar, você não vai conseguir, né? Porque existe um lance aí em qualquer estrutura, né, que a gente vai tentando lidar, que se chama castração. Então a gente, enquanto ser de linguagem, a gente sempre vai estar em contato com essa castração, que não é só um limite, né, mas é um limite dessa completude, um limite desses ideais que a gente tem em conjuntos aí. Então eu imagino, né, que a gente vai colocando como deve ser, né, esse tripé que a colega chama de possibilidade de tamanco, né? Tamanco, de estar manco, mas assim, do quanto que realmente a gente se frustra muito, né? A gente olha e fala, nossa, eu tinha que ser melhor, eu tinha que fazer mais coisas, né? Mas vejam, não dando solução, porque eu sei que não nem sempre a solução é o que a gente está pedindo quando a gente pede solução, né? Mas do quanto que, por exemplo, uma formação não é necessariamente uma formação formalizada, né? A gente não precisa estar necessariamente ligado a alguma escola, a gente não precisa necessariamente estar ligado a alguma instituição, né? E a gente também não pode pensar nessa certa frouxidão total de que você fez um curso de 1 ano e meio e você se tornou psicanalista, né? Então é bem difícil pensar em formação. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa, por exemplo, numa supervisão ou não sei se é bem essa palavra, mas horizontalizada, né? Colegas mesmo que estão estudando e duplas. Eu lembro que por muito tempo eu me reunia com alguns colegas que eu gosto, que a gente tem uma afinidade teórica assim, e a gente se unia para a gente poder ler aquilo e discutir aquilo, e não que estou falando assim fácil, porque é fácil, não, mas o quanto que foi um puta de um trabalho, a gente suava mesmo para fazer isso, mas às vezes, né, tem uma importância que a gente consiga se reunir com esses nossos iguais aí para a gente poder pensar e sobreviver, gente, porque o campo psicanalítico não é esse borogodó todo, não é esse colinho de mãe, tá?
campo psicanalítico é bem terrível, inclusive, né, em algumas partes. Mas tem flores também no meio do caminho, tá, gente? A gente vai conseguindo sentir um certo perfume de vez em quando. Mas eu sei, por mais de brincadeiras à parte, eu sei que é difícil, viu? É difícil, sim, a gente bancar, inclusive, o nosso desejo, né, pensando em dinheiro. Mas eu estava comentando disso, né? Do quanto que a gente precisa, por exemplo, pensando na vida, viver. No quanto, o que que é viver? Eu acho que voltando para essa questão, o que que é viver? Eu coloquei para vocês lá antes da gente iniciar, não sei quem conseguiu, quem não conseguiu ouvir, né? Mas aquela música da bailarina, né? E eu acho muito interessante aquela música, né? Que é aquela música que fala que só a bailarina que não tem. Então todo mundo tem alguma coisa e só a bailarina que não tem. Hoje em dia se fala muito do alecrim dourado, né? Então assim, você é o alecrim, eu sou o alecrim, né? E é isso. Existe uma certa figura caricata do analista, principalmente estou pegando aqui um recorte do analista lacaniano, que é alguém. Vou pegar até umas características, que acho que vocês vão conseguir até fazer um bingo, dependendo do que eu for contando aí. Mas é alguém que muitas vezes veste as mesmas roupas, né? Ou às vezes se traveste, entre aspas, assim, de alguém assim muito descolado, muito fora, muito assim, totalmente avulso à regra. As duas coisas estão no mesmo lugar às vezes, né? Daí na sequência essa pessoa muitas vezes muito arrogante, muito mal educada no sentido de brigona, reclamona, uma coisa assim. E num lugarzinho de castelo, né, muito encastelado, num lugar em que só aquela lei é a lei da psicanálise. É uma coisa assim, eu encarno, entre aspas, a lei de um todo. Eu não falo enquanto o que eu. A minha versão dos fatos, porque, por exemplo, durante todo o encontro vocês vão ver que eu vou falando de quê? Eu vou falando de até onde eu fui, né? Então, assim, e todo mundo vai acabar falando só até onde conseguiu chegar, e eu vou falar até onde eu consegui chegar, né? Mas do quanto que a gente vai colando daí, pegando um pouco disso, nesse que vem disso, de que só esse jeito é o jeito correto, que só esse jeito é o jeito certo, que só essa forma é a forma. E o quanto a gente vai sofrendo enquanto analista para caber nesse checklist que é vendido como o adequado, né? E nessa também a gente vai se esquecendo de viver. Não só o viver no sentido do gostoso, ali de fazer coisas interessantes, mas a gente vai não conseguindo viver as leituras, viver a experiência de poder ler com os próprios olhos o que está escrito lá, ver o que, que aquilo realmente quer dizer, ou mais próximo do que a gente consegue interpretar do que está dito, né? Por exemplo, do Lacan, que a gente sabe quanto é difícil, sim, a gente lê Lacan, e a gente vai comprando, e eu não estou dizendo que comprar, entre aspas, comentadores é ruim, mas do quanto que a gente às vezes se vende mesmo para esse comentador e a gente não consegue entrar nos textos, né? E daí a gente esquece de viver também as leituras. Mas o que que a gente faz com isso tudo, né? Como que a gente consegue se livrar disso, né? E daí a gente volta, não numa solução única para todos os problemas, né? Mas a gente vai voltar mais uma vez para esse lugar de analisando. Vocês percebem? Olha de novo, quanto que é importante a gente poder realmente, e não dentro do melhor teórico, do melhor supervisor, né? Mas de encontrar alguém que consiga não aparecer aonde ele não deva aparecer, para que uma parte nossa que já existe consiga surgir e a gente consiga falar a respeito, por exemplo, nas neuroses, tá? A respeito do nosso desejo ali. Né? E eu não consigo imaginar uma outra forma hoje em dia de viver que não fosse uma forma de viver passando por uma análise. Eu não consigo mais. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que não é a solução de tudo. É lógico, não existe isso, gente, uma solução de tudo. Mas do quanto que, por exemplo,
resgatando a questão da formação, tem gente que defende assim, não, uma pessoa só se forma no divã, né? Dizem, né? Eu não concordo com isso, porque eu acho que quem passa por um divã e acaba se finalizando, vamos dizer assim, né, essa análise, né, encerrando essa análise, essa pessoa ela vai ser, entre aspas, assim, psicanalizada, né? Ela vai ter ali uma coisa psicanalizada. Mas pensando em analista, será mesmo? Vocês acham mesmo? Daí vamos puxar o fio. Sabe aquelas pessoas que puxam o fio de tricô? Vamos puxar o fio, gente. Você acha mesmo que quem passa pela análise, e tão somente só, e daí pensando um pouco nisso, consegue fazer um manejo de um caso, por exemplo, um caso que não seja um caso simples, se é que existe isso, mas um caso que tem elementos fenomenológicos que, por exemplo, eu não passei na minha análise, vamos supor. A gente precisa do tripé, infelizmente, até para colega, a gente precisa de alguma forma. Não precisa ser essa forma, talvez, com que a gente vende o peixe, né? Que a gente fala como tem que ser. Mas a gente precisa de suporte desses outros. O Lacan diz a gente consegue fatorizar enquanto analista, sim, mas também com alguns outros. A gente precisa desses alguns outros também, né? E do quanto do que eu estou falando, né? Então a gente não dá para ficar só na análise, né? Para a gente poder fazer isso. E ficar só enquanto analista é, de certa forma, um não viver assim também. Né? A gente não consegue fazer mais coisas. E o que é um analista? O que sobra, então? Né? Quando, por exemplo, alguém que está encastelado, alguém que fala a respeito da psicanálise tão somente só, o que acontece quando o analista apaga a luz e fecha a porta do consultório com essa pessoa? Já pensaram nisso? O que sobra de alguém que é só e somente só uma coisa? Faz sentido o que eu estou falando? Dá um medinho, né? Pois é, tomara que dê mesmo. Que é isso, a gente precisa de mais viver mesmo. E daí a gente vai ter que tentar olhar para essa coisa que sobra, que é muito preciosa para a gente e que a gente esquece, que é essa porção única num universo que é a gente. Só tem essa. Pensa comigo, por exemplo, a Thaís, eu, a Jéssica, a Ana Lívia, que está aqui também, que eu estou vendo. Não existe um outro Alt, uma outra Ana Lívia, uma outra Jéssica, uma outra Thaís, uma outra Nona, Neiva, Giovana. Não existe. E a gente vai ficar como? Nessa, nessa coisa toda. Então, não existe um manual de viver. Né? Não existe um manual de como, o que é isso, do que é ser gente. Né? A gente não tem um manual de ser. Né? Tá fazendo sentido? Queria ouvir também o pessoal enquanto eu estou falando. A Jéssica comentou alguma coisa? Deixa eu ver. A Jéssica diz assim: às vezes eu me pego pensando no impacto do que significa o fato de que, entre aspas, tem alguém que me paga para que eu a escute. Isso me impacta demais nessas horas de humanidade, na noite. Eu fico pensando, entre aspas, meu Deus, que insano que para que uma pessoa seja escutada, ela precise pagar. Enfim, uma pira que eu tenho. Né? É isso. É exatamente isso. Gente, vocês têm noção de que. Vamos pensar assim: olha como o mundo tá. Né? Para que alguém fale com outro, essa pessoa às vezes precisa pagar alguém. E sabe o mais engraçado? É que a gente foi sendo tão. Eu acho que. Bom, puxando farinha para o nosso pirão, né?
Eu acho que a gente hoje em dia é tão necessário, mas sou eu, né, Chão? Quem sou eu também na fila do pão? Que a gente acabou desenvolvendo uma forma de escuta que essa pessoa está falando realmente para alguém, né? Uma outra gente, uma outra pessoa. E a gente está escutando não enquanto gente, a gente está escutando enquanto esse lugar. Então, assim, por isso que é muito. Antes eu brigava, né? Eu sou meio briguento. Para quem me conhece de mais de perto, né? A Thaís recebeu esses dias uma dose, né, Thaís? A gente estava falando de umas coisas. E assim, eu pareço bem bonzinho, dizem, né? Mas eu não sou tão assim. Ainda bem, né? Eu mordo também de vez em quando. E daí, a Ana Lívia balançando a cabeça assim, ó, não é. Bom, mas por que eu tô brincando disso, né? Porque é nesse sentido mesmo que a gente estava falando. Tem um ponto ali de uma importância, voltando um pouquinho atrás, da gente ficar numa outra posição mesmo. Né? Essa pessoa vai acabar trazendo uma escuta, né, uma fala, e a gente vai escutar de um outro lugar. Então, antes eu acabava brigando quando eu escutava assim, lá no hospital as pessoas dizendo, algum profissional ou outro dizia assim, não, vai lá conversar com o psicólogo, vai lá botar papinho, né? E, gente, eu ficava muito mordido de raiva disso. Mas, gente, para quem está de fora, né? Para quem está de fora, por mais bizarra que a conversa possa, porque chega uma hora que a gente está falando de umas coisas na análise que eu acho que realmente a gente não fala em lugar nenhum, né? Mas, que bom, né? Mas chega uma hora que, para quem está de fora, em alguns momentos, aquilo realmente é um bate-papo, é só uma conversa, é só um blá blá blá. Mas alguém. Gente, se quiserem falar no microfone, tá? O Lucas, oi Lucas, não tinha visto você aí. Imagine então que a pessoa está pagando para alguém testemunhar a sua fala para o seu próprio grandioso. Então é isso, né? Ela está falando, se a gente for ver, sozinha ainda, né? Assim, por mais que seja muito, né? Sozinha. E nossa, que bom quando chega nesse lugar que a pessoa está conseguindo, né? Ouvir esse ponto aí. Mas a gente também precisa disso. Né? A gente também precisa ouvir essa outra parte aí, que também não é tão separado. Por mais que a gente pedagogicamente separe para estudar, né? A gente não consegue separar essa língua, né? Essa língua tão própria, né? E, e eu acho que conforme o analista consegue ali fazer a sua própria análise, né? Fazer ou as suas próprias análises, porque a gente dificilmente alguém fica numa só, não sei, eu acho que hoje em dia eu penso assim que não é uma só também. Por mais que seja a mesma, né? Mas não é com a mesma dupla às vezes. E porque de certa forma a gente vive não melhor, eu acho, mas a gente vive diferente. Eu acho que talvez a gente, até pensando um pouco mais, talvez a gente realmente consiga até viver. Porque a gente vai ter limitações, a gente não vai conseguir pular do telhado, abrir as asas e voar, mas a gente vai conseguir, por exemplo, talvez brincar de algum jeito que a gente brinque de voar, a gente vai conseguir viajar, a gente vai conseguir transformar um pouco aquela coisa que a gente supõe que está lá em algum outro lugar e que deveria estar aqui, mas a gente vai conseguir, pensando um pouco, por exemplo, na questão da ética, do seminário 7, a gente vai conseguir não pegar esse ideal e tentar fazer com que ele esteja aqui, no agora, mas a gente vai conseguir curtir um pouco a caminhada, sabe? Então, se a gente vai conseguir ir olhando assim, as coisas, nossa, de repente um problema aqui, né, não vou ter que, né, ficar mal agora, mas, bom, beleza, depois tem outra coisa. Né? E eu acho que vai muito por essa linha. Né? É uma linha muito importante a gente conseguir sobreviver à psicanálise quanto analistas. Né? Não ficar só nesse lugar. Alguém disse, não sei quem é, Alessandra, eu acho. Alt, muito bom te ouvir e aos outros. Estou queimando neurônios com essa ideia de psico de sucesso, com tantas formas de atender e estar sendo vistos nas redes. E eu me pego pensando como isso me faz ficar desconfortável.
pensando em criar posts, gerar reflexões, sem ser numa sessão. E penso, se é desconfortável, como a minha análise em vários momentos? Será que é isso mesmo que tem que acontecer? Então, entra num tópico muito bom, né? Que é o analista, vamos pensar assim, o analista fora do set, que daí já vira um certo assombro, que eu não sei se a gente consegue pensar desse jeito, mas esse analista de sucesso que aparece das redes sociais. Gente, eu não sei se vocês estão na minha rede social, mas assim, não tem um analista de sucesso lá, eu acho. Tem um analista assim, que come lanche durante as sessões, tem um analista que fica perplexo, tem que escrever em algum lugar, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque, bom, é o que deu, assim, é o que está lá, é o que eu sou mesmo, entendeu? Mas, realmente, não todo. Não coloco tudo lá. Né? Ainda não é um lugar para se colocar tudo. E, principalmente, essa dinâmica que a gente percebe nas redes sociais, eu acho que eu e a Jéssica, a gente estava falando esses dias de coleguinhas, né, que se perdem no personagem nesse lugar. Por quê? Vamos voltar para a posição de analista. É super natural, principalmente com crianças até, por isso que eu acho que o atendimento de crianças é mais difícil, a gente escorregar da posição de analista. Porque estar na posição de analista, bancar esse desejo que a análise aconteça, inclusive, nessa posição transferencial do suposto saber, é um lugar em análise, daí ali, sentado, ouvindo, é um lugar em que a gente não é uma posição confortável de se sentar, porque a gente não existe enquanto gente, supõe-se, né? O ideal, e ao mesmo tempo é um lugar em que não dá para ficar parado, é um touro mecânico, gente. Você já subiu? Vou falar uma coisa, eu sou de uma cidade do interior que tem touro mecânico, tá? De vez em quando. Para o nosso terror enquanto pessoas que defendem os animais. Mas assim, tem, né? Fazer o quê? E o touro mecânico eu já sentei. Eu imagino que gente, por favor, se vocês nunca fizeram isso, façam. É o melhor exercício para vocês. Eu acho que se um dia tiver uma escola de psicanálise que tem um touro mecânico, eu entro. Porque assim, eu vou precisar sentar nesse touro mecânico para eu entender do que se trata a posição de analista. É um lugar onde a gente escorrega, a gente cai de joelho, todo mundo dá risada no sentido dos colegas quando a gente fala o que faz, né? Então, assim, isso resgatando para a gente entrar na coisa do digital. Mas, assim, vejam só, já é difícil, antes da rede social já era difícil. Só que daí a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem é muito tênue assim a linha entre você se tornar um analista, como diz que o ambiente é muito limpo, assim, esterilizado, né? Então, assim, é muito tênue a linha de você se tornar, entre aspas, tornar um ideal de analista esterilizado, né? Limpo, clean, que não faz nada de errado, que não bebe, não fuma, não fode, né? E, ao mesmo tempo, é, você ser o analista desconstruidão, maravilhosão, que faz tudo. Então, assim, de certa forma, está todo mundo ali vendendo alguma coisa, de alguma forma. Seja um semblante, alguma coisa assim. E eu não estou falando que é ruim. A gente acaba, né, as pessoas nos procuram transferencialmente, ou com uma identificação em alguma coisa, a partir de algo. Então, olha que engraçado. Se a gente não for o mais próximo, por mais bizarro que isso possa parecer, do que a gente de fato seja, as pessoas estão procurando algo que a gente realmente nem minimamente a gente é. Não que elas precisem procurar o eu do analista, não é isso, mas muitas vezes a pessoa chega a partir do eu do analista, a pessoa do analista, né? Mas daí voltando para a questão da rede social, touro mecânico, né, toda essa virada que eu dei, a rede social também entra nisso, porque ainda a gente está entrando na rede social. Por mais que hoje em dia as crianças de hoje já tenham nascido na rede, a gente não nasceu. Eu não sei quem está aí, mas eu não nasci nessa rede ainda. Foi lá pelos. Gente, o meu primeiro computador eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho já. Eu lembro que MSN, Orkut, é uma coisa que talvez pessoas aqui não sabem o que seja. Mas assim, então vejam, a gente não nasceu com isso e a gente não sabe os efeitos que isso vai causar ainda nessas pessoas que estão chegando. Isso aqui, como é que é o nome?
de escada, aquela musiquinha de madrugada, aquilo lá que eu tô falando, né? Mas por que eu estou dizendo disso? E de repente isso foi se modificando, e lá a rede social, vamos pegar o Instagram, que eu acho que é o TikTok, né? Instagram, hoje, são redes que vendem ideais, né? São redes que vendem perfeição. E daí essa perfeição pode ser a agenda cheia, pode ser o que mais? E eu não acho que é perfeição, mas vocês estão entendendo. Pode ser agenda cheia, pode ser a melhor forma de se comunicar, pode ser faça 3 stories por dia, pode ser poste um reel a cada não sei quanto tempo, lá, 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 né? Quem mais leu Lacan? A Jéssica fala. Quem mais? Entretendimentos, eu tiro uma foto de ponta cabeça do meu próprio livro, sem querer ali, né? Tipo, fingindo que eu estou lendo. Então, assim, é uma rede em que muito se vende disso. E eu acho que, quando eu digo que eu não faço desse jeito, essa forma que eu faço, por exemplo, não é a forma correta. Também não tem uma forma correta de se posicionar na rede. Mas a gente precisa estar atravessado que vai ter efeitos, gente. Vai ter efeitos. O que eu falo na rede, ou o que eu deixo de falar, é do mesmo jeito. Eu vou pagar de algum jeito ali. Porque algum analisando o outro vai trazer alguma coisa a respeito disso em algum momento, vai falar de alguma coisa a respeito disso. Eu acho muito pouco provável que isso não tenha nenhum efeito, zero efeito, improbabilíssimo assim, que aconteça. Deixa eu ver aqui, tá falando, tá rolando aqui. A Jéssica é um touro mecânico. Não é, é uma posição. Por que eu falo que com crianças é mais difícil ainda? Porque a chance da gente entrar num lugar pedagógico, vocês já perceberam? Sabe aquela coisa? Vem cá, vem arrumar a caixa lúdica aqui que você abriu, né? Você desparramou. Gente, aí, será que você. Tudo bem, eu entendo que tem toda uma outra linha que não é lacaniana, mas assim, será que é necessário arrumar a caixa lúdica? O analisando, quando vai embora, ele arruma o lencinho, ele arruma o travesseiro, ele faz isso pra gente? Por que a criança tem que arrumar? Por que a criança tem que escrever? Por que a criança. Entendeu? Então, assim, essa posição de pedagogia, não estou falando que a pedagogia é ruim, mas essa posição de pedagogia não é a posição de analista de crianças, né? Mas é fácil, gente, é muito fácil. Aí. É muito fácil escorregar. Gente, se. Vou falar uma coisa. Um dia eu analisando, não sei, diz que vai separar. No outro dia fala que está amando loucamente. No terceiro dia diz que vai separar de novo. Quantas vezes, durante um ano, pegando bem baixo, essa pessoa às vezes não fala a respeito disso, né? Será mesmo, pensando na posição enquanto touro mecânico ali, a gente em nenhum momento a gente vai, sei lá, sair desse lugar e dizer alguma coisa? Agora eu vou pegar uma questão mais grave. E numa situação de violência? E numa situação de suicídio? A gente tem que ficar no touro mecânico na velocidade 5 ali e sem fazer nada, de nada. A gente vai ter que ficar ali esperando. Eu falo para todo mundo, gente, eu não atendo gente morta. Então, enquanto alguém tiver numa situação ali de tentativa de suicídio, existem outras ferramentas antes ou durante a análise para a gente poder pensar. A gente não faz, a gente não assiste suicídio, a gente analisa. Mas por que eu estou falando disso tudo? Né? Eu dei uma volta, assim. Porque nem tudo é touro mecânico, gente. Não dá para ficar o tempo todo lá em cima. Às vezes a gente vai ter que descer. Só que tem analista que não desce, porque esse lugar é um lugar encastelado. É um lugar ainda que rende muita coisa para quem está lá em cima. Né? E a gente que é um analista mais simprão, que a gente não está num lugar assim de todo poderoso, pelo menos não para todos, porque para alguns analisandos a gente precisa estar, pensando transferencialmente, mas a gente percebe um pouco essas coisas. Vocês percebem? Faz sentido para vocês essas coisas que eu estou falando? Corresponde a alguma coisa aí? Bate em algum lugar? Né? Acho que é um pouco assim. Vou tomar uma água. Eu Alguém quer acho falar alguma coisa? que eu acho que falta pra gente é justamente o seu tema, e por isso que foi um tema que eu adorei logo de cara, dei um berro.
Não poderia pensar num tema melhor. Justamente porque a gente deixa esse analista enquanto gente de fora, ou quando ele aparece, ele é absolutamente perfeito. Por exemplo, essa questão que a colega colocou de, a Maria Fernanda, eu não consigo pagar a supervisão. Isso é muito pouco falado. Geralmente o que se é, minha filha, não pago meu aluguel, eu pago supervisão. Onde já viu isso? Meu filho tá sem comer, mas a supervisão tá lá, ó. Nossa, que horror! Como assim? Você não faz supervisão? Nossa, péssima. Você acha que você é analista? Dispensa seus pacientes, dispensa todo mundo, que horror! Às vezes numa roda que talvez metade ou até mais não consiga fazer isso, ou esteja em algum momento desse jeito. E a gente, bom, eu e o Audi conversar um pouco sobre isso, né? E a questão da rede, um pouco das redes também, mas um pouco, enfim, eu acho que analista talvez seja a posição, acho que todas, mas o analista por excelência é uma das coisas, tipo mãe, nunca tá bom. Não interessa, Alguém tá tocando a campainha aqui. Um minutinho, eu já volto, tá? não interessa o que a mãe tá fazendo, tá errado e tem alguém que tem um jeito melhor. O analista, eu me sinto assim, às vezes, tá séria, muito séria, estereótipo lacaniano, tá rindo e saiu da posição, qualquer coisa. Falou lacanês, não é para falar lacanês. Não falou lacanês, não é lacan. Tá falando de boa, não é inteligente. E assim, é difícil. E todo mundo coloca isso na rede, né? Nossa, minha agenda tá cheia, tô fazendo tudo. É muito interessante, né? Porque eu tenho um apreço por fofocas que correm por aí. E às vezes pessoas que na internet e no Instagram, analistas, que estão lá bombando, que estão parecendo o topo, fiquei sabendo de cada coisa que eu pensei, eita, mas não é eita, ele não tem 20 pacientes, ele tem 15. Eita, 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 sim, meu Deus, temos problemas éticos gravíssimos aqui. E a rede mostra perfeição. Não à toa, pelo menos na minha clínica eu tenho visto isso, as pessoas falam disso, né? Por isso que isso também nos afeta. Eu não sou tão psicanalista quanto o Alt, por exemplo, ou quanto a Jéssica, ou quanto essas pessoas que estão por aí, porque eles, enfim, têm alguma coisa. Eu vou ser sincero, o que me cativou no Alt foi quando eu descobri que ele não era ruivo. Foi assim. Foi o, eu falei, gente, que mais? É o debate que a gente precisa no meio. Pois Isso. é, pois é. É o de Lacan, gente. Quero a cor que ele passa. É isso que eu quero saber. É ruivo, não é ruivo? Pois é, gente, não sou ruivo nascido, tá? Mas eu assumi essa posição. Sim, mas é isso, né, gente? E sabe o que é mais interessante? O plot twist, né, foi o melhor, assim. Quando descobri, gente, porque foi assim, eu não sei em que ponto que descobriram isso lá na rede social, lá, descobriram. Eu acho que foi alguma foto, sabe aqueles stories de antes, assim? E até então, na minha fantasia, todo mundo sabia disso, né? E não tinha nada a ver. As pessoas, como assim? Gente, choveu um monte de coisa. Até que eu falei, não, eu vou explicar para o pessoal. E é isso, né? Mas pensando um pouco nessas coisas éticas que a Thaís está falando, né? Inclusive, assim, é um circo, né? Sabe aquela ideia de freak show, assim, que a gente tem, né, por um tempo na Europa, acho nos Estados Unidos, né? Que a gente tem uma cultura de freak show. Hoje em dia a gente tem uma cultura do beauty show, assim, né? É uma coisa assim, se vende só o que é bonitinho. E eu não estou falando que eu não estou nessa, porque eu também arrumo a caneca para tirar foto, eu também faço coisas nesse sentido. Mas é isso, né? Tem questões muito sérias que podem sim ser muito maquiadas nesse lugar aí e demora para a gente perceber, demora para a gente, entre aspas, cair, né, para a gente derrubar, vamos dizer assim, algumas pessoas desses lugares em que elas vendem uma perfeição, né, gente? Mas a Thaís estava falando. O que você estava falando, Thaís, na hora que eu fui lá que eu queria o vídeo? Não, Nossa, não faço a menor ideia. não faz a menor ideia. Então, beleza.
Beleza. Mas eu queria ouvir o pessoal também, assim, né? Queria que a gente pudesse conversar um pouquinho mais. Como que tá, assim, essa conversa? Bom, aonde que tá isso daí que a gente está falando, né? O pessoal falou mais algumas coisas aqui, só mandar a Jéssica, nossa, escutei melhor mandar seu paciente embora. A Maria Fernanda diz assim: muito bom poder falar sobre isso, por vezes é motivo de vergonha para mim. O que é doido, né? Para poder pagar a supervisão, eu preciso atender. Gente, esses dias, vou contar para vocês, mas não é coitadismo nem romanceado, não. Contei para Jéssica também. Eu posso que ela vai saber do que eu estou falando. Teve uma época, e eu não estou brincando, não me orgulho disso, mas é verdade. Acho que entra no que a Thaís estava falando. Teve uma época que eu era estudante, né? Eu tinha terminado a graduação em psicologia e eu entrei num programa de aprimoramento no Hospital das Clínicas aqui de Botucatu. E a bolsa do aprimoramento é um salário mínimo, tá? E eu tinha um paciente no consultório nessa época que pagava R$ 50 para mim. Pensando no analista enquanto gente, né? O dinheiro também tem essa via. Gente, teve uma época que eu também ficava nesse lugar, sabe? Para a colega que está falando da supervisão, e eu não estou dizendo para você fazer isso, pelo contrário, estou dizendo que tem outras formas de fazer. Mas eu lembro que chegou um tempo que começou a queimar as lâmpadas da minha casa, porque teve um curto-circuito, e eu não tinha dinheiro para trocar a lâmpada, gente, da minha casa. Vocês têm noção? Então, assim, por que que eu estou falando disso? É uma coisa que a gente vai invertendo os valores das coisas, né? Por exemplo, em que lugar que está o meu conforto, a minha vida, o meu querer, o meu desejo enquanto necessidade, né? Não desejo consciente, mas aonde que eu tô nesse lugar, nesse campo que eu preciso ficar no escuro, sei lá, né? Mas eu vou bancar um monte de coisa. E essa época, eu lembro que antes de conhecer a psicanálise lacaniana, eu tinha uma noia muito grande, assim, uma coisa muito assim de instituição, assim, pensando em IPA, sabe? Pensando em formação institucionalizada. E eu lembro na época que uma das pessoas que mais me botou fogo para eu fazer alguma coisa nesse sentido é uma pessoa extremamente rica, muito rica. Ela tem muito dinheiro, ela joga dinheiro pela janela. Assim, eu acho que, né, ela tem um puta carro, tem uma puta casa. E na época eu já estava atravessado por questões sociais também, não só psicanalíticas, né? E eu precisei dizer para essa mulher assim, viu, a gente não. Sabe aquela frase do Lula que ele fala assim para o Bolsonaro? Não, a gente não pode estar vivendo no mesmo mundo, né? A gente não vive no mesmo mundo. Foi exatamente isso que eu disse para ela. Falei assim, viu, a gente não. Você não tem noção. Eu pensava assim, gente, eu não tenho lâmpada da minha casa e essa pessoa está dizendo para eu viajar, porque se eu não viajar, eu não vou poder atender, eu não vou poder ter recurso para atender. Viajar, e não é uma viagem para Aparecida, gente. É uma viagem, assim, para o Caribe, blá, 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 blá. Então, assim, ótimo, eu queria muito viajar para o Caribe, né? Queria muito fazer muita coisa. Espero fazer sim, mas uma formação, mesmo que independente, o dinheiro ele está envolvido, mas existem muitas vias para chegar num lugar. Eu não estou falando que a gente vai chegar todo mundo no mesmo lugar, na mesma época, no mesmo tempo. Pensando um pouco em meritocracia, também atravessado por isso, a gente sabe quantos quilômetros, às vezes, que muitas pessoas precisam correr para poder chegar num lugar que algumas outras precisam só sentar e esperar que alguém leve, né? Então, assim, não tem como a gente falar do analista enquanto gente, não tem como falar da formação do analista sem a gente falar de uma questão social, econômica e de injustiça também, né? Então, eu acho que a gente, enquanto gente, a gente vai pensando em muita coisa quando a gente vai saindo da posição só de analista, né? Mas vamos lá, tem gente querendo falar, não sei a ordem, não sei nem onde eu vejo as coisas no Zoom aqui, Thaís, vê aí para mim. É a Tem a Priscila, Priscila, daí a Tainá e daí o Lucas. belezinha, vou fechar aqui. É, Oi, boa noite. É, Eu acho que, acho não, né? Eu tenho
algumas reflexões que vieram à minha mente, assim, desde que você começou a falar. Então, se eu estiver atropelando e falando muito, me corta. Mas vieram muitas questões aqui, né? É, a primeira sobre a formação, é, eu tinha essa questão muito forte na minha cabeça, assim, né? E aí, ano passado, eu fui num congresso de psicanálise, fui numa mesa redonda lá que estava debatendo sobre a formação do analista, e eu perguntei, né, o que que... Porque daí era assim, eram pessoas vinculadas à FEBRAPS, né, fizeram a formação na federação, e aí eu perguntei assim, mas o que que vocês acham das pessoas, dessa... Eu esqueci o termo, mas de uma formação não vinculada a um instituto, né? Será que dá para acontecer isso? Ou ela tem que só dá para se dizer analista quando se faz uma formação num instituto, numa IPA, numa coisa, né, que tem aquela rigidez que eu pelo menos questiono, rigidez e demanda um dinheiro que não é viável, né? Você tem que fazer análise 4 vezes na semana, você tem que fazer tudo, parece uma seita, tudo lá de dentro. E e a maioria, assim, não, tem que ter um instituto, tem que ter, né, ser vinculado a um instituto de formação. Falei, bom, tá bom, vai. E aí, nessas angústias, né, da formação do analista, eu fiquei pensando sobre isso. Depois eu perguntei individualmente para alguns profissionais que falaram, não, a formação se dá no divã. Se você fizer análise, você tem a sua formação, né? E aí esse questionamento que você traz assim, mas será que só no divã? Né? O quanto você consegue atuar com um paciente, num caso delicado, se você não tem uma formação, não estou dizendo ah, só a de um instituto, mas se você não tem uma base teórica, ou algum estudo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que essa questão da formação é uma questão que me pega muito. ah, Também no sentido de o que que precisa para se dizer analista, né? Eu preciso ser formada, num instituto de formação? O que que eu preciso para me autorizar? Não o que eu preciso, né? Mas em que momento, a partir de que momento se autorizar analista? Sou eu que dou esse título ou é a partir de um olhar de um outro, num instituto, que vai. Porque no congresso, uma pessoa que lá no congresso, né, parecia bem conceituada, falou: mas a sua formação se dá através do olhar do outro, né? Alguém precisa dizer que você tem essa competência para atuar. E aí ela começou uma discussão, uma reflexão comigo, né, de... E aí eu também, né, entrei nessa onda desses profissionais de rede social, que você não sabe qual que é a formação deles, mas eles se dizem psicanalistas. Não tô querendo cutucar alguém em específico, né? Mas o quanto a gente vê lá que tem, sei lá quantos mil seguidores, é uma pessoa que aparece super na mídia, mas você não sabe qual que é a formação dela. Você não sabe, então aí eu fico nesse dilema. Será que precisa ser no instituto e alguém te validar como analista? Ou se eu me autorizar analista e colocar isso né, no Instagram, que é algo que eu questiono no sentido do, eu tenho muitas dúvidas de como se posicionar, né? Como me posicionar numa rede social. Então é isso, assim. Acho que eu já falei muito, então vou ficar nessa questão só da formação. Não, Priscila, mas assim, a sua posição, a sua questão, antes da Tainá e do Lucas falar, é muito importante, né? Porque é isso. Olha que interessante. Olha como a gente, enquanto instituição, psicanálise, eu estou falando, tá? Vamos generalizar. A gente não, a gente tenta sair de uma repetição e a gente roda em volta do próprio rabo também. Porque o Lacan, quando ele vai instituir a sua própria visão do que é uma psicanálise, ele vai dizer que ele é o único que sabe o que diz, né? É ele que sabe, tal, lá, mas ele aparece nesses primeiros seminários, nesses primeiros momentos de escrita, ou de seminário mesmo aberto falado. Escrita, eu digo assim, de, de compêndio, assim, né, de coisas assim de acúmulo. Criticando o quê? Justamente a IPA.
né? Então, Lacan ele vem criticando, por exemplo, a psicanálise inglesa, criticando o que é chamado de contra-transferência, introjeção lá da Klein, né? Ele vem dizendo, não, pera lá, vocês estão fazendo psicologia do ego, né? Vocês estão fazendo de um jeito que parece que existe assim o ego forte do analista, o ego fraco do analisando. Vocês precisam de analistas de data, vocês precisam. Na IPA é interessante que assim a gente parece que sabe, pensando em instituições assim, a gente sabe quem que é o analisando de quem, porque eles vão tomando um certo jeitão daquela pessoa, por quê? Porque existe essa coisa de modelo, de referencial, e não é isso que a gente propõe enquanto lacaniano, né? Então eu entendo o que eu consegui fazer com isso e que eu não sei se está certo ou não também, sabe, Priscila, é pensar que existe uma pluralidade da psicanálise e regulamentações baseadas em tradição diferente em cada escola. Então, quando você está me falando como que eu me autorizo psicanalista, né? Por exemplo, o que é ser analista? Onde eu coloco o nome psicanalista? Não acho que é o analisando que nos autoriza enquanto psicanalista, então é isso, né? Mas essa posição de analista, que é o que a gente fala, tá, mas que horas que eu viro, né, entre aspas, analista? De alguma forma, é transferencialmente. É quando alguém consegue, na transferência, perceber ali, colocar, interpretar que esse outro supõe algo que eu não sei sobre mim. Mas isso é dentro do setting, né? Porque fora do setting é muito diferente, é uma questão muito social também, né? Então, assim, o que eu falo quando eu estou, por exemplo, os colegas que vêm me procurar para discussão de casos, tá, mas eu sou psicóloga, ou eu não sou psicóloga, tá, mas eu não sou eu não me considero psicanalista. O que eu sou? Parece quase uma crise de identidade, né? O que eu sou? Eu lembro que eu dizia muito que eu era, no começo, eu acreditava muito que a psicanálise era uma abordagem, né? Então eu dizia que eu tinha abordagem em psicanálise, assim. Depois eu comecei a falar que não, que eu era um percursante, que eu estava no caminho assim da psicanálise, né? Depois eu comecei a dizer assim, não, eu estudo psicanálise. E acho que isso vai ficando. E hoje em dia eu não, eu falo que eu sou psicanalista, mas dependendo do lugar que eu estou, eu ainda digo assim, eu trabalho com psicanálise. O que você faz? Eu trabalho com psicanálise. Você é psicanalista? Isso, eu trabalho com psicanálise. Então, assim, uma grande questão, não é uma questão simples. É um tema muito legal, inclusive, para trazer aqui mais para frente, né, em alguém falar, né? Mas vamos lá, quem mais? Tainá. Bom, boa noite. Eu vim aqui mesmo para ressaltar o quanto foi rico toda essa troca e está sendo. Acho que é muito legal a gente ter espaço assim e falar de temas como esse, porque o que eu penso é que quanto mais fica num pedestal isso, né, do analista, fica impossível ser isso daí, velho. Quando é que eu vou ser? Nunca, porque tá tão lá em cima, tão difícil, não dá. E eu acho que trazer isso mais para perto, né, mais humanidade assim para a coisa, claro, né, dentro da ética, dentro do que é ali, mas eu sinto que torna mais possível dizer que se é psicanalista, né, assim, não vira essa coisa, né, nem algo possível. Enfim, é isso que ficou reverberando por aqui. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Eu gosto. Vamos só comentar uma coisa que é com relação a, por exemplo, a fim de análise, né? Eu gosto muito do que a Michelle traz enquanto fim de análise, Michelle Romão Faria, quando ela fala assim nessa questão não de uma cura, né? Mas sim de um certo esvaziamento significante, assim, que é pensando um pouco na ideia do Freud, resgatando Freud enquanto charuto, que ele diz assim que nem sempre um charuto é só um charuto, né? Pensando nas questões da neurose. E reduzir um charuto a um charuto, né, é muito importante. Então, assim, quando a gente consegue pensar que eu enquanto gente, daí, né, eu enquanto pessoa, eu enquanto alt, aqui que estou falando com vocês, o não ruivo, tá? Vou pensar
um certo esvaziamento do sentido do que significa esse analista lá, idealizado enquanto sol, né, enquanto guia, né, que a gente quer que esteja aqui, mas ele está lá porque não tem como chegar, como a colega falou, né, a Tainá falou, mas é poder charutizar o charuto, é deixar o charuto como charuto, é isso. A gente é, em parte, proletariado, em parte, quem deseja que a análise aconteça, em parte, a gente fica num lugar até certo ponto de suposto saber, em parte, a gente vai caindo desse lugar. E o Caligares, eu adoro o Caligares, né? Mas, assim, ele fala uma coisa interessante que é do quanto a gente vai se fazendo desimportante para esses analisandos, da importância de se fazer desimportante como se fosse um remédio esquecido lá naquele armarinho do banheiro, né? E eu acho que conforme a gente vai não desimportando a psicanálise enquanto lugar, mas conforme a gente vai desimportando essa coisa que a gente chama de analista, para a gente enquanto gente. Eu digo assim, é uma posição muito, muito perigosa, muito rica, a gente paga com muitas coisas, mas por que será que a gente insiste em colocar isso num castelo, né? Nesse lugar de devoção, assim? E cadê a pessoa que está por trás desse analista, dessa posição, né? Deixar o Lucas falar. Agora estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Boa noite. Bom, perdoe de início o atraso. Estava com um dia cheio, a agenda também meio complexa, mas peguei o bonde andando e vou falar então com o bonde andando também. Tá bom? E eu ouvi vocês falando, todos esses assuntos me interessam muito. E eu vou, se me permitem, Seminário 11, primeiro capítulo, a excomunhão, ele começa assim, uma singela. Contudo, preciso primeiro me apresentar a vocês, ainda que a maioria aqui, mas não todos, me conheça, pois as circunstâncias fazem com que eu me pareça apropriado introduzir uma questão prévia ao tratamento desse tema. Em que estou eu autorizado? Lacan se pergunta isso diante de uma plateia de pessoas, enfim, agora ele na escola normal, filósofos, psicanalistas, psicólogos, médicos, ele se pergunta, em que estou eu autorizado? Então, é uma pergunta. E ele responde, eu estava até procurando no Seminário 17, ele fala alguma coisa também, ele responde que ele está autorizado por ouvir dizer que já apresentou um sem número de seminários iguais. Quer dizer, ele está ali dizendo que ele é um psicanalista porque ele está num laço como tal. E aí, se a Priscila fez uma ponderação muito boa, quer dizer, escola, né? Como é que eu me autorizo? Eu me autorizo porque alguém diz, eu não sei quem disse isso, mas eu digo que não concordo com esta pessoa. Ninguém diz. Mas tampouco eu digo, né? Eu sempre digo assim, então você aluga uma sala, manda fazer uma plaquinha psicanalista, coloco ali, então, né? Tampouco é assim, né? E tampouco é, na verdade, o cara que faz não é nenhuma indireta a você, posts de Instagram, né? Dizendo coisas sobre psicanálise, porque os posts do Out são muito inteligentes e, de fato, a gente tem que dar o braço a torcer. Mas os outros, assim, sei lá, alguns fazem vídeos, outros não fazem. Isso não faz deles psicanalistas, porque tampouco ali há um laço em que eles estão como psicanalistas, né? Porque eu acho que o Lacan está dizendo isso quando ele fala eu posso estar aqui por ouvir dizer, ter estado aqui em diversas outras circunstâncias ao longo desses anos, é que ele está dizendo que ele tem um laço, ele se autoriza perante outros. Não é que outros o autorizem. Ele se autoriza, mas ele se autoriza perante outros. Pares. Ele se autoriza perante pares. Daí a função da escola. A escola não existe aí para existia, né? Quer dizer, a escola lacaniana, né? Não existe para dizer toma aqui um diploma. Esse diploma é tão imaginário quanto a plaquinha na parede, na porta. É tão imaginário quanto, né? Quer dizer,
você avança na sua análise para um momento de uma análise real, para se autorizar, não é imaginário. Você alcançou uma posição de laço. Numa escola, você se autoriza perante pares. E aí eu também me lembro, na verdade, quando um texto que eu leio sempre que eu posso novamente, tantas vezes lerei na vida, que é A Direção do Tratamento, que é um texto que quem não leu, eu sugiro com muita veemência, que leiam 100 vezes. O que ele está tentando dizer ali é que esse ser do analista, esse ser, né, que tu falou-se muito do ser do analista, né? O ser do analista, não há um ser do analista, entende? Não há. Ele é uma falta a ser. Então, toda vez que a gente pensa num ser do analista, ou o cara que diz assim, eu sou o psicanalista, esse cara já não é, né? Eu me lembro que quando eu abandonei minha profissão anterior, e eu falei, bom, vou ter que preencher em algum lugar o que eu sou, né? Então, formulários, assim, eu baixava, você tinha lá, engenheiro, advogado, médico, blá, 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 e outros. Eu, eu passei a me embarcar como outros. Eu achava que o mais correto seria um outro com O maiúsculo, e estava bastante satisfeito com isso, mas tinha lá outros. Eu não é. E é isso, para mim, é uma ideia um pouco de você não é mesmo. Você é um não ser. Então, essa posição de não ser, isso quebra toda a ideia da rede social, né? O cara ali, a rede social só tem ser. Só tem seres, 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 seres. Seres de sucesso. Alguns mais corajosos mostram seus fracassos, mas a maior parte é currículo vitae, nenhum é currículo mortis, né? Então, fica assim, uma coisa meio... Mas o analista não é nada disso. Né? Aquilo ali é outra coisa. Aqui é publicitário. É um cara que quer vender a clínica, eventualmente. Tudo bem também querer vender a clínica. Todo mundo está certo aqui. Tá? Pô, se eu não ganho dinheiro, como é que eu pago a minha análise? Eu tenho que pagar a minha análise. Mas tampouco posso não pagar a análise, não pagar nada e dizer sou analista. Isso é tão imaginário quanto. Né? Então, essa posição na direção do tratamento, que essa falta ser, é a garantia que se dá ao analisando. A gente tem que proteger o analisando de uma posição altamente poderosa que nos é dada pela transferência. Isso não é trivial, isso não é leviano. Não pode ser tratado com leviandade. Então, apesar de eu concordar com vocês, há que haver uma ponderação. Né? Quer dizer, o que. Bom, tem um problema econômico no Brasil, no mundo, etc. Mas cuidado com a plaquinha na porta, né? Porque a plaquinha na porta é bastante perigosa também, né? Então a gente tem que saber ponderar essas posições. São essas minhas ponderações aqui com vocês. Quero ouvir o que vocês têm para dizer sobre isso. Obrigado por ouvir. Imagina, eu acho o Lucas maravilhoso, assim. Inclusive, ele estava nos grupos, assim, eu gosto muito da presença dele. Perfeito, acho que não tem mais além. Eu fiquei pensando duas coisas, assim, né? A primeira importante, assim, do que o Lucas falou, me lembra um pouco a ideia do começo do Lacan, assim mesmo, né? De um Lacan vindo e criticando tudo isso que era imaginário, né? Tudo, 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 né? E a gente é lacaniano, né? Por se identificar com isso e acreditar que é isso mesmo que se trata. A ideia, por exemplo, do passe, né, que é bastante polêmica, nem vou ficar entrando muito nisso, mas como eu interpreto o passe, que eu não acho que é uma coisa ruim, não acho que é um desfile, né, não é isso. O passe é você poder falar, o que eu entendi da ideia do Lacan do passe é assim, analistas, falem das suas análises, falem das suas travessias, que seja, falem do que vocês acham que aconteceu, porque a gente precisa ouvir o que acontece lá dentro. A gente precisa entender o que se dá numa análise. Olha que bonito um cara igual o Lacan dizendo que ele quer ouvir as pessoas do que se passa lá, porque ele não sabe. Ele se coloca numa posição de dúvida, inclusive, sobre algo que ele está dizendo que ele diz que sabe. Então eu acho muito bonito, né? Eu acho interessante que eu e a minha colega também é lacaniana aqui do consultório. E até pensando nessa ideia da plaquinha, e eu não estou fugindo que a gente não queira. Mas vocês acreditam que até agora a gente não tem? E aqui parece uma casa, parece uma casinha, tanto que estavam batendo palma aqui, porque acharam que era outra casa. Mas assim, é isso.
a psicanálise ela vai conseguir acontecer quando existir essa dinâmica transferencial mesmo de um suposto saber, né, para alguém que vai conseguir se esvaziar desse lugar e poder, de um ato analítico aí que surja, entre aspas, esse sujeito, assim, ali. E essa questão do que está acontecendo. E a gente precisa pensar que não só em neurose, a gente precisa lembrar que também analista não é só neurótico, né? A gente precisa lembrar muita coisa. Mas teve gente que falou, a Thaís falou, não, o ruivo não todo, é o novo não todo. Ai, a Maria Fernanda. Parece que ser, de fato, psicanalista é quase uma entidade, né? Eu passei toda a graduação apaixonada e muito engajada na psicanálise. Mas depois de formada, parece que quanto mais eu caminho, mais me aprofundo, me aprofundo, mais distante fico. Sabe aquela música da Ana Carolina? E a cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais, só que ao contrário, né? Adorei os outros e somos tantos grandes outros também. É isso, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Na verdade, não era nada disso. Eu acho que eu nem sabia o que eu ia dizer, né? Mas foi o que eu consegui dizer e eu tô contente. Tá? Eu tô feliz de ter vindo aqui. Queria saber também se a gente pode ir terminando, se a Thaís topa aí e finalizando para gente, quanto colega, tá bom? E aí? Bom, então, para a gente finalizar, se alguém tiver uma questão, já pode ir colocando, enfim, levantando a mão. Mas agradecer o convite que você aceitou, tão animado. Prontamente já tinha um belo de um tema para a gente trabalhar. Acabei lembrando que eu estava falando quando você saiu, que era justamente aquilo que a gente estava conversando, disso de... Bom, a gente não tinha nenhuma intimidade e simplesmente a gente começou, por algum motivo, eu me senti assim, ai menina, olha aqui que tá dando errado essa semana. E ele começou, nossa, você não vai ver, nossa, te fizeram isso, e comigo que fizeram isso aqui? Nossa, isso acontece com você? Eu falei, aham. Ele, mas e quando fazem isso, o que que você faz? Tô com um problema aqui? Ele falou, eu achei o máximo. Ele mandou, não lembro nem o jeito que ele falou, mas foi alguma coisa assim, ai, tô com uma questão que aparece sempre aqui. Aí aparece também, vamos lá. Eu falei, gente, eu falei, pô, que cara legal. Em nenhum momento eu pensei, ai, nossa, ai, complicado, hein? Nossa, quantas questões ele tem? Nossa, tá difícil a vida dele, hein? Será que ele é mesmo analista? Não sei. Será que ele é quem parece? Eu achei muito legal, eu achei, porque, na verdade, bom, que eu gosto, quem me acompanha um pouquinho nos grupos e tal, é isso que eu gosto, eu achei ele muito, muito obrigado. Aquele dia foi assim, foi um dia que eu tava exausta, e foi assim, um tempo que eu falei assim, ah, gente, é generalizado, vamos embora, não é comigo, então a gente pega isso aqui, vamos embora, tá todo mundo assim e vamos. E foi muito generoso pessoalmente, para além da sua contribuição hoje, estou muito obrigada. Pessoalmente, aquele dia foi muito legal para mim. Eu pensei, ai, é um dos respiros que eu encontro às vezes na psicanálise quando eu vou conhecendo novas pessoas. E eu penso, ai, tem chance, tem esperança nesse mundo. Daí a gente vai encontrando uns psicanalistas meio, enfim, de apresentações duvidosas, no sentido de que meio, enfim, estão se achando lá a reencarnação lacaniana ou o próprio Lacan, e que eu penso, ai, que chatice, que ficam cagando regra que eu detesto. Tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, para ser analista desse jeito, para ser analista daquele jeito, e daí impossível acertar. Então a própria questão, né, que a colega levantou, não tem como ser, não tem um jeito de fazer, que não interessa para onde a gente vai, alguém vai estar dizendo que essa coisa está errada. Você faz análise 4 vezes na semana, tá ultrapassado. Isso era lá no tempo do Freud. Se faz uma vez, talvez devia ser 2. E faz 3, devia ser 4. Se faz supervisão em grupo, devia ser individual. E se faz individual, devia ser em grupo. E se você cobra caro, você psicanalista safado burguês. Se você populariza, você está estragando com o mercado. Então, assim, não tem, gente, é assim, né? Não tem saída, né, gente? Não tem saída. Não tem saída. É isso que eu falo, esses analistas bailarina, né? Que é da música. É uma coisa assim, só aquele que não tem. Só ele que funciona, só ela que funciona. Ai, Thaís, aquele dia estava difícil para mim também, viu? Vou falar que bom que estava difícil para você também, que a gente pôde ali, né, fazer alguma coisa. Mas estou contente também. É isso, Ai, muito ai. mesmo, pessoalmente e pelo Instituto, que foi ali um caso à parte, assim, eu pensei, uau,
Um dos respiros que a gente encontra por aí, eu penso, ai, tem chance ainda, tem ramo, tem alguns lugares que a gente vai encontrando e pensar, ai, como se fosse um oásis, aí todo esse deserto aqui, já conheço alguns, mas olha só um novo, que alegria poder compartilhar o que eu acho que é a verdade, né? Para além dos estereótipos, para além desse pedestal, que, enfim, nem sei se existe, nunca encontrei alguém é, de fato generoso, tanto na transmissão como com todas essas coisas, que trouxesse aquilo que pregam da psicanálise. Isso que eu achei muito interessante durante meu percurso. Eu nunca achei um grande nome que é muito generoso, que pensa todas essas articulações e que aponta o dedo, nunca está apontando o dedo, está sempre, como o caso que a colega trouxe. Ah, querida, é difícil mesmo, tenta procurar algum jeito de fazer a supervisão, quem sabe em grupo, quem sabe grupos abertos, quem sabe alguém que, enfim, tope com você esse percurso, quem sabe um colega, dá um jeito, você consegue, é difícil, vamos embora, é difícil para mim também. Quem eu sempre vejo dizendo tá errado, não tá certo, tá caro, tá barato, tá arrumada, tá desarrumada, tá público, tá muito privado, tá assim, é sempre alguém que depois de um certo tempo, aí eu penso, quer saber? Se não gostar, é até um elogio. Que bom. Que bom que Uhum. tá me condenando. Significa que eu tô no caminho certo. Então, muito obrigada, gente. Aí, você me permite comentário sobre. Eu comecei a minha trajetória numa escola chamada Escola Popular de Psicanálise Brasileira João Guimarães Rosa. Foi minha primeira, não propriamente a primeira, mas a segunda escola onde eu passei boa parte da minha formação. Agora eu estou em outra instituição. E o diretor da escola dizia que, quando ele dizia o nome da escola que ele tinha montado, Escola Popular de Psicanálise Brasileira João Guimarães Rosa, os colegas se perguntavam, mas por que popular? Nunca perguntavam por que Guimarães Rosa, por que brasileira, por que... Perguntavam por que popular, né? E, de fato, era uma escola, ainda existe, que eu saiba, toda online atualmente, depois da pandemia ficou tudo online, tem gente do Brasil todo. É uma escola popular, de fato, uma escola em preço acessível. Apesar de eu ter questões com a escola, tanto que eu saí, é um dos caras que eu conheço que mais entende de Lacan, assim, ele é bastante bom. Mas é isso, né? O que preocupou a comunidade era o popular, né? Uhum, Muito, realmente, problemático, bem problemático. pois é. Um spoiler assim, só para a gente realmente terminar, é que eu fui bastante provocado por muito tempo aí esse ano, por conta dos preços, ou colocar preço ou ficar sem preço. Era a mesma coisa que a Thais falou. Os grupos antes não tinham preço, e agora tem um preço que eu quis colocar, e ponto, porque eu quis colocar aquele preço, né? E porque por conta de uma história minha, de vida, inclusive, com relação ao dinheiro e todas as questões. E as últimas vezes que falaram a respeito é do quanto que eles dizem que uma psicanálise de graça não pode acontecer. Bom, só um spoiler para vocês: existe um grupo sendo formado, tá? De analistas, assim como outros grupos que já existem, de um preço aí ou zero ou muito barato também. E eu não estou fazendo propaganda assim, venham, né? Não vai ser para qualquer pessoa, né? Mas a gente faz uma aposta que dá para fazer análise, sim, né? Sem esse tipo de preço de um salário mínimo por sessão, né? A gente pensa que dá para fazer isso, dá para fazer de alguma outra forma, né? Então, eu acho que o popular, o jeitão, né? Qual que é a psicanálise brasileira? A gente não tem, parece uma psicanálise brasileira. Cadê a psicanálise brasileira mesmo? A Argentina a gente tem, né? Tem um psicanalista argentino por metro quadrado. E a gente será que não tem? Qual que é o jeitão da psicanálise brasileira? O que a gente pode fazer, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? E estou contente de transmitir aqui de alguma forma alguma coisa. E acho que é isso, Thaís. Obrigado. Tchau, gente. Então, boa noite. Obrigada, todo mundo. Até uma próxima. Tchau, tchau.